Olá e bem-vindos ao Experimento 237 e bem-vindo... Opa, errei, não sei mais como abre a abertura do canal. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom, e bem-vindos a mais um vídeo sobre RPG. E hoje, especificamente, como o título já entrega, a gente vai falar sobre coisas pra você roubar da construção de personagens literários para os seus personagens de D&D. O primeiro e talvez mais óbvio de todos, mais fácil, principalmente quando a gente tá falando sobre roleplay, é qual é o arquétipo em que o seu personagem se encaixa. A gente tem na literatura alguns arquétipos que são universais em qualquer cultura, a qualquer momento a gente encontra basicamente esse tipo de personagem. E esses arquétipos têm características específicas que aí, portanto, determinam como um personagem se comporta dentro de uma história contada. E D&D nada mais é do que uma construção narrativa coletiva e, portanto, o seu personagem, uma vez que ele se encaixe em um desses arquétipos, facilita muito pra você saber como ele deve se portar. Então, se o seu personagem é o herói, ou o amante, ou o mentor, a gente tem aí uma lista de 12 arquétipos possíveis e potenciais pra você explorar, e a partir deles você vai saber mais ou menos como é que o seu personagem se porta diante do mundo. O segundo elemento para você roubar, e bem primo irmão dos arquétipos, são os tropes. Tropes são figuras narrativas que aparecem com tanta frequência, que são tão repetidas, que elas acabam virando convenções dentro de um determinado gênero literário. Então, por exemplo, no caso de D&D, em que a gente tem a construção de uma narrativa num ambiente de fantasia, a gente tem todos os tropes de fantasia para usar. A gente tem, por exemplo, o trope do escolhido, aquele herói que foi eleito por uma profecia, por o que quer que seja, para ser aquele que vai derrotar o grande mal. A gente também pode ter o herói relutante, aquele que não quer sair da vidinha dele, mas é obrigado por forças externas a isso. E cada um desses tropes também revela alguma coisa que você deve ter em mente quando você estiver fazendo o seu roleplay do seu personagem. Então, se você tá aí meio sem criatividade ou você não sabe muito bem como o seu personagem deveria se comportar, mergulhe num trope, escolha o trope e adote ele no seu roleplay. Uma terceira coisa sobre a qual a gente pensa relativamente pouco quando a gente tá falando de construção de personagem em D&D, mas que é bastante presente no universo literário, é como o sistema de magia afeta o seu personagem. Então, quando a gente tá falando de como um sistema de magia afeta o seu personagem, poxa, em D&D a gente tem aí os bruxos, os magos, os feiticeiros, os druidas, cada um com acesso à magia por uma questão diferente, os clérigos também, bardos, todo mundo, quase todo mundo tem acesso à magia por questões ou mecanismos diferentes, mas a gente pensa muito pouco sobre como o sistema de magia afeta o seu personagem. Então, por exemplo, se você joga como um mago que precisa carregar por aí os livros dele, né, gente, como chama? Se você tem, por exemplo, um mago que precisa carregar por aí um grimório porque ele precisa estudar, né, e precisa copiar os feitiços, e ele quer aprender novos feitiços e tal, como isso afeta a vida dele? Ele vai o tempo todo estar procurando material de estudo, toda cidade que ele parar, ele vai querer caçar uma biblioteca, uma escola de magia, alguma coisa pra poder aprender uma coisa nova. Ou não, ele pode também ser um mago que não quer aprender coisas novas, ele já sabe o que ele sabe e tá bom pra ele. Alternativamente, você pode ter um bruxo que aí, portanto, né, tem aí o trelelê dele com a entidade, e ele precisa conversar com ela de vez em quando, e precisa saber o que tá rolando, se tem alguma coisa que a entidade prefira, queira, etc. E isso deve também influenciar o seu roleplay. Em quarto lugar, a gente precisa pensar também sobre como o sistema de magia influencia a visão de mundo do seu personagem. Por exemplo, a Natália, que é um dos membros da minha party, interpreta uma feiticeira. E feiticeiros, eles meio que... a magia é inerente a eles não estudam e eles também não aprendem coisas novas. Eles simplesmente sabem o que eles sabem a determinado pelo nível e tal. E a gente tem um mago agora. Na party, que é interpretado pelo Rafael, meu marido. E aí, frequentemente, quando o Rafael aprende uma coisa nova do nada, porque ele foi estudar ou porque eles encontraram com algum outro conjurador, e esse conjurador ensinou uma magia nova pro Rafael, quer dizer, pro Kai, que é o personagem do Rafael,
A Flora, que é a personagem da Natália, reage com estranheza e dizendo isso não é normal e tal, porque ela acha estranho que ele possa aprender coisas novas. Então pense sobre como o sistema de magia influencia a visão de mundo do seu personagem. E por fim, e acima de tudo, a dica mais importante, principalmente quando a gente tá falando sobre um jogo de role-playing, mostre, não conte. É muito fácil eu chegar pra você e dizer, porque a Lilith foi criada num convento e ela tem todo um trauma. A Lilith é a minha personagem. Ela foi criada num convento, num monastério, e ela tem todo um trauma religioso de que ela, na verdade, é um demônio, e ela não é digna, e ela não tem alma, e lá. Te dizer isso. Mas é muito mais legal se a gente entrar numa situação social, a Lilith ficar quieta, ficar retraída, se abaixar, tentar esconder um pouco quem ela é. Ela tá o tempo todo coberta, ela tá o tempo todo de máscara. Por quê? Porque ela sabe, ou pelo menos ela cresceu acreditando, que o mundo é contra ela, que o mundo não gosta dela. Então ela tenta esconder quem ela é o tempo todo. E quando ela encontra um outro tiefling como ela fica desesperada, porque ela fica assim, como que tá andando assim, se exibindo e não tem problema? E ela foi, aos poucos, aprendendo sobre o mundo com as pessoas. E eu não precisei dizer para as pessoas que a visão dela de mundo começou a mudar. Ela passou a não se cobrir tanto, ela passou a ser um pouco mais extrovertida, ela passou a deixar o rabo dela aparecer, um monte de coisas do gênero. Então, mostre o que está acontecendo com o seu personagem. Não conte. Use o roleplay e a construção narrativa para dizer para sua mesa o que está acontecendo sem dizer para sua mesa o que está acontecendo. Eles são capazes de entender. Vocês estão contando essas histórias juntos. Eles conhecem o seu personagem. São essas as dicas que eu tinha por hoje e até a próxima.